Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. Incidentes. O Mala Abubakar comandava sacrifícios de carneiros todos os dias, para consumo dos mussurumins da loja e também de outros, inclusive alufás e mestres. A baraca dele era muito respeitada e bastante forte, e todos precisavam se fortalecer para enfrentar o que viria pela frente. Nós também ganhamos bons pedaços de carne de sol de carneiro, que achei muito boa. As peles eram postas para secar e depois serviam para fabricar mantas, capas de livros sagrados, quadros com inscrições de oração, tapetes de rezar e os amuletos muito procurados por todos na Bahia, mussurumins ou nãos, brancos, mulatos, pardos, pretos, cabras, caboclos e crioulos. Durante os dias comuns, eles nunca trabalhavam às sextas-feiras, e durante o Ramadã, alguns outros dias também eram guardados, e as orações se intensificavam em quantidade e devoção. O Mala Abubakar também fazia várias rezas que serviam para todas as situações, e que a gente da Bahia chamava de mandinga, sendo que de mandingas ou mandes também eram chamados os povos de uma nação da África, talvez uma das primeiras que se tornaram mussurumins. Todos tinham muita fé nos trabalhos de proteção do Mala Abubakar, pois ele era um dos únicos na Bahia que já tinham ido a Meca. O Fatumbi disse para eu não contar a ele que podia ser chamada de gente de santo, ou seja, que eu cultuava os orixás. Entre os mussurumins, que não tinham a importância do Mala, os pretos da religião dos orixás eram até suportados, mas os grandes mestres nos desprezavam. Eu sabia que muita gente de santo também desprezava os mussurumins, a quem chamavam de malês. Para devolver a provocação, os mussurumins os chamavam de adoxu. Adoxu tem 2 significados. O primeiro deles é uma mistura de cera e ervas que é colocada sobre o corte feito na cabeça da pessoa que vai ser iniciada na feitura do santo, ou seja, consagrar a cabeça do orixá. Na cerimônia, nesse pequeno corte é introduzido o axé, que é coberto com o adoxu, até cicatrizar. Adoxu também pode ser aquele que tem o oxu, ou seja, o tufo de cabelo que é deixado na cabeça raspada em cerimônias de consagração aos santos, os orixás. Em troca de ofensas gratuitas, porque havia muita semelhança entre as duas religiões. Inclusive, alguns alufás mais poderosos, apesar da proibição de se mexer com essas coisas, invocavam os aligenum, os gênios ou espíritos diabólicos, que podiam ser chamados para fazer o bem ou o mal, o que para mim se parecia bastante com o culto a Exu. Os alufás também tinham grandes livros de magia escritos com tinta vermelha feita com sangue de carneiro, com poderosos idãs, que era como eles chamavam as mágicas, que ensinavam como fazer chover, dizendo apenas uma palavra, ou fazer obis parecerem onde antes só havia vento. Um dia, cheguei à janela para tentar descobrir o motivo de uma discussão que ouvi na loja, mas nada conseguia entender da misturada de línguas que eles usavam para conversar. Depois, o Fatumbi contou que estavam revoltados com a prisão do alufá Licutã, e muitos queriam ir até a cadeia e soltá-lo à força, ou então antecipar a rebelião para que pudessem tomar o poder e libertá-lo por meios legais. Em África, os mestres eram tratados com todo o respeito que mereciam, não só por serem mestres e conhecerem como ninguém as palavras do profeta, mas também por serem idosos. Mas, na Bahia, os brancos não respeitavam nada disso, não se importavam em jogar na cadeia um homem que nada tinha feito a não ser pertencer a um senhor que o tinha dado como garantia no pagamento de uma dívida. Tinha sido esse o motivo da prisão.
O Alufá Ali Kutan não seria solto enquanto o Dr. Varela não pagasse o que devia aos carmelitas. Alguns mussurumins estavam pensando em matar o médico, e o Fatumbi disse que foi difícil convencê-los de que um ato assim só pioraria a situação, pois a polícia poderia desconfiar e começar a persegui-los, arruinando todo o plano. Faltava pouco tempo e eles precisavam esperar, apesar da raiva. Um grupo tinha partido para tentar conversar com o médico e ver o que poderia ser feito. O Fatumbi estava de saída para a prisão e me deixou acompanhá-lo. Quando chegamos à cadeia, já era grande o número de pretos por lá, não só mussurumins, mas de todas as religiões, que protestavam contra a prisão de um preto inocente. A figura dele impunha respeito, e ainda mais porque estava calmo, tentando tranquilizar todo mundo, dizendo que não lhe haviam feito mal, que aproveitaria aqueles dias para rezar. Acho que as pessoas o tomaram por santo, porque se ajoelhavam na sua frente e pediam a bênção com grande comoção, depois de beijarem a mão dele. Os mussurumins sabiam que a presença e a colaboração espiritual do Alufá Ali Kutan era muito importante e estavam dispostos até a pagar toda a dívida do Dr. Varela. Mas já não havia mais como fazer isso, como ficamos sabendo no dia seguinte, pois o Alufá Ali Kutan iria a leilão em benefício dos credores. O bom disso era que os mussurumins poderiam arrematá-lo por uma quantia até menor que a pedida pelo dono. E o ruim era que não sabiam quando esse leilão seria realizado, se dentro de poucos dias ou de vários meses. Diante da possibilidade da demora, os mussurumins ficaram ainda mais revoltados e foi preciso convocar uma reunião para decidirem o que fazer, e que seria realizada na mesquita que o James e o Diogo tinham construído no quintal da casa do inglês, na Vitória. Eu adoraria ter ido, mas só os homens foram convidados. Não haveria somente a reunião, mas também uma festa, um grande jantar para comemorar a data que eles chamavam de Laitat al-Mijar, a ascensão ao céu do profeta Maomé. A Fátima, a Binta e a Safia não quiseram ficar sozinhas na loja e foram para nossa casa, levando um pedaço de carneiro assado que comemos todos juntos. Para nós, era um sábado comum, 29 de novembro. Mas, no calendário diferente que os mussurumins seguiam, era o dia 26 de Rajab. As 3 mulheres se sentiam à vontade na nossa casa, mesmo porque você era o único homem e só tinha 4 anos de idade. Desde que o Sebastião tinha ido morar com o Tico e o Hilário, e o Fatumbi passava as noites e os dias na loja, restamos apenas eu, você, a Esméria, a Malena e a Claudina. Estávamos todas conversando e nos divertindo na sala, com você dormindo no meu colo, quando ouvimos os homens chegando, e as mussurumins se levantaram para retornar à loja. Mas voltaram logo em seguida, dizendo que devia ter acontecido algo muito sério, pois os homens estavam nervosos e acompanhados de vários outros mussurumins, e tinham pedido que elas ficassem na nossa casa até que fossem chamá-las. Estávamos curiosas, mas só depois que a Esméria, a Malena e a Claudina se deitaram, foi que pudemos conversar melhor, e elas disseram que muitos deles estavam vestindo abadás e armados com facas, que temiam que a rebelião tivesse se precipitado e sido rapidamente controlada pela polícia. Elas sabiam muito mais coisas do que eu, mas se calaram, talvez por estarem acostumadas a nunca serem ouvidas, ou por lealdade, não se achando no direito de comentar algo que tinham ouvido só porque ocupavam a mesma casa que os principais organizadores. Respeitei o silêncio delas, e só o cansaço venceu a curiosidade, fazendo com que dormíssemos quando o dia já estava amanhecendo, poucas horas antes de o Suleimani chamá-las a pedido do Mala Abubakar. Eu também me levantei e fui para a oficina de fumo, na esperança de que alguns dos homens fossem trabalhar, mesmo sendo domingo, e que me contassem o que tinha acontecido.
Eles só apareceram depois da hora do almoço e provavelmente estiveram dormindo até então. O que eu ouvi foi muito silêncio e pedaços de conversa que não me levaram a conclusão alguma, e só fiquei sabendo de toda a história no fim do dia seguinte, quando o Fatumbi apareceu em casa para perguntar sobre a quantidade de barretes prontos, pois o Mala Abubakar tinha antecipado a rebelião. A reunião na mesquita, ou no Machacali, como a chamavam, tinham comparecido todos os principais chefes mussurumins, inclusive alguns do recôncavo. Houve um jantar e logo em seguida todos começaram a discutir as atitudes que tomariam em relação à prisão do Alufali Gutan, quando foram surpreendidos pela chegada do inspetor de quarteirão. O inspetor, depois de receber uma denúncia que os mussurumins achavam que fora feita por alguns nagôs do povo de santo, falou que não queria saber de confusão de pretos e muito menos de templos pagãos, e mandou que todos fossem para suas casas, tratando-os de maneira muito arrogante. Não se dando por satisfeito, comunicou o fato ao juiz de paz da freguesia da Vitória, que foi conversar com o dono da casa e exigiu que ele tomasse providências. O inglês, não querendo problemas com as autoridades brasileiras, chamou o James e o Diogo e mandou que eles pusessem abaixo o Machacali, com a ajuda de alguns dos presentes, o que foi assistido pelos policiais e pelos escravos da casa, que trataram de correr a notícia entre os pretos da Bahia. O fato se espalhou rapidamente e os mussurumins viraram motivo de troça, o que feriu o orgulho e a dignidade deles, que precisaram reagir logo, antes que a situação desfavorável causasse a debandada dos pretos dispostos a aderir. Por isso, o Mala Abubakar tinha escolhido uma nova data, que só seria divulgada na véspera. Com esse segredo, eles queriam evitar as delações que tinham posto a perder muitas rebeliões anteriores. Tentei saber mais alguma coisa, mas o Fatumbi não quis falar. Disse apenas que em breve todos seriam instruídos a ficar em estado de alerta para uma convocação a qualquer momento. Os preparativos. Durante todo o mês de dezembro, foi intensa a movimentação na loja dos mussurumins, que também estavam se preparando para o Ramadã, e também foi grande o trabalho na oficina de fumo, que recebeu várias encomendas além do que estava programado. As horas do dia pareciam insuficientes para tanto trabalho, que ainda incluía a confecção dos barretes, e foi até bom, porque não tive muito tempo para pensar no que ia acontecer. Do que eu menos gostava era não saber de tudo. Não saber como ia acontecer, quais os verdadeiros propósitos e os planos para depois que tudo acabasse. A sinhazinha mandou convite para passarmos as festas de Natal com ela, e resolvi aceitar. E foi só então que me lembrei da viagem programada para os dias do entrudo. O Dr. José Manuel tinha conseguido um sítio a algumas horas da capital, e sugeri que seu pai nos acompanhasse, depois de contar que continuávamos nos encontrando, pois ele não se dava bem com a esposa. Para mim, que já tinha planejado não ir, mas sim mandar que todos fossem na frente e me esperassem por lá, a data não tinha tanta importância. Mas quanto antes, melhor, apesar de achar que os mussurumins não adiantariam muito a rebelião, pois ficavam mais recolhidos durante o Ramadã, fazendo orações que não combinavam com guerras. Foram alguns dias de descontração, aqueles de final de ano, que passamos na casa do Tico e do Hilário, participando de batuques que iam até o amanhecer, cercados dos novos amigos deles. Homens com suas mulheres e filhos, a maioria mascates, como os meninos, e alguns considerados muito ricos, que era o que os meninos também estavam se tornando. Fomos para lá 3 dias antes da virada do ano, porque a Esméria queria ajudar na preparação das comidas, e no dia 1º de janeiro visitamos a Adeola, mais conformada com a morte do padre. Ela estava cuidando muito bem das crianças, que naquele momento já eram quase 50, e disse que se salvara por meio daquele trabalho, que a felicidade das crianças era um santo remédio que Deus tinha enviado para curar as tristezas dela.
Quando voltamos para casa, fomos recebidos com outra novidade que tinha causado mais um desgosto aos mussurumins. Punido por alguma coisa que já não me lembro qual, e por aí se vê que não era nada importante, o mestre Arruna foi mandado para o recôncavo, Santo Amaro. Houve grande confusão e, novamente, foi difícil conter os ânimos dos pretos que queriam fazer a rebelião naquele momento, pois o mestre Arruna tinha sido bastante humilhado, andando algemado pelas ruas. Por onde ele passava, os pretos se juntavam em cortejo de despedida, seguindo-o até o cais. O Fatumbi ficou desconfiado de que as autoridades sabiam de alguma coisa, pois 2 dos principais mestres tinham sido afastados das ruas e do contato com os seus discípulos. O Alufá Licutã continuava preso, sem data marcada para ir a leilão. Embora não soubessem se o envio do mestre Arruna para o recôncavo tinha sido apenas coincidência, deram um jeito de esconder os outros mestres, o Dassalu, o Ali, o Dandará, o Nicobé, o Sali e o Calafate, até apurarem o que estava acontecendo. Mas o mestre Sanin não quis se esconder, em consideração ao Alufá Licutã, que ele ia visitar na cadeia todos os dias, para levar comida e para que orassem juntos. Tão grande era a amizade entre os 2 velhos mussurumins. Por outro lado, o Mala Abubakar se expunha cada vez mais, atendendo a todos que iam procurá-lo em busca de proteção. Perguntei ao Fatumbi se era por causa da rebelião, e ele me disse que não só, mas também porque os espíritos e poderes malignos perdiam as forças durante o Ramadã, e as pessoas aproveitavam para fazer os pedidos que só dependiam do bem. Eu, você, a Esméria, a Claudina e a Malena ganhamos tiras feitas pelo Mala Abubakar, com orações escritas em pequenos pedaços de papel dobrados e colocados dentro de um saquinho de pele de carneiro costurado à mão. No dia em que fui recebê-los, foi a primeira vez em quase 2 anos que entrei na loja e fiquei sentada em um banco encostado à parede, ao lado de várias pessoas que esperavam atendimento. Todo o salão da parte da frente, onde ficava o atendimento da padaria, era destinado ao culto e às aulas, tendo um banco grande de cada lado da mesa, onde os alunos se sentavam, e uma mesa baixa a um canto, onde ficava o Mala Abubakar, tendo ao lado o Suleimane, que o ajudava com as mandingas. Logo atrás dos 2, pendurado na parede, havia um quadro com o desenho de uma mesquita de Meca. De onde eu estava sentada, não dava para ver direito a parte de trás da construção, onde tinha funcionado a cozinha da padaria, mas me pareceu que só o lugar onde o Mala Abubakar dormia com suas esposas era separado com um pano, e todos os outros dormiam em esteiras espalhadas pelos cantos. Ao lado de algumas esteiras havia caixotes de madeira, que devia ser onde eles guardavam seus pertences. O Mala Abubakar atendia a todos com muita paciência. Ouvia o que tinham a dizer e fazia os encantamentos, que podiam ser no papel ou no quadro de madeira que chamavam de wala. A wala tinha a forma de um retângulo com um cabo em uma das pontas, que era a mais estreita, e o mestre escrevia nela usando a tinta feita de arroz queimado. Havia as walas de ensinar e as religiosas, como era o caso da do Mala Abubakar, na qual ele escrevia usando letras árabes e desenhos estranhos, que variavam de acordo com o problema da pessoa que estava se consultando. Ele escrevia 20 vezes e depois lavava o encantamento, e então dava água para a pessoa beber, pois ela ficava impregnada com a baraca do mestre e dos textos religiosos, tendo o poder de realizar curas e de fechar o corpo contra todo o tipo de má sorte. Os feitiços também poderiam ser feitos contra os desafetos, e o mestre então enchia a wala com uma oração forte e transferia seu poder para a água das lavagens, que depois deveria ser jogada no caminho por onde o desafeto costumava passar. Além dos amuletos e das águas com baraca,
O mestre também fazia caderninhos de orações que protegiam seus donos das más línguas e dos maus desejos, usando apenas as palavras do Alcorão. Conhecendo as rezas e para quem elas serviam, qualquer mussurumim podia fazer tais cadernos, mas eles eram muito mais poderosos quando escritos pela mão de um mestre. O Fatumbi diz que cada amuleto ou livrinho era feito com determinada intenção, e por isso os pretos carregavam vários deles. Ele me contou que o mussurumim cuja casa tínhamos ficado na ocasião da festa do Bonfim, um alçá chamado Antônio, tinha enriquecido por ter fama de acertar a mão. Ele vivia de vender amuletos e ganhava o valor diário de 4 ou 5 férias de escravo de ganho, por volta de 1.500 réis por dia. O Mala Abubakar também cobrava por seus trabalhos, mas nós ganhávamos nossos amuletos de presente, menos um, que foi encomendado pela Esméria. Ela não resistiu quando soube que o Mala Abubakar também fazia rezas para ajudar a controlar os ventos, ou escoque, que é como os alçás chamam os espíritos que se parecem com os djinns, que podem carregar uma série de doenças que precisam ser afastadas. A Esméria tinha medo de ficar com deformações no corpo ou sem poder andar por falta de forças nas pernas, tudo por obra dos ventos. Ganhamos também anéis de metal que foram distribuídos pela Emerenciana, a mulher do mestre Dandará, iguais aos anéis de prata usados pelos mussurumins, que poderiam ser muito úteis quando tudo terminasse, identificando quem estava do lado deles. O início do mês de janeiro foi de muita euforia e muito trabalho, e andei léguas e léguas entregando charutos com recados nas lojas dos mestres, que eram levados aos esconderijos deles por pessoas de confiança. Fui algumas vezes à cadeia, pedir a bênção ao Alufala Ikutan e levar recados do Fatumbi, e ele sempre perguntava pelo mestre Arruna. Um preto chamado Pompeu tinha ido para o recôncavo apenas para ficar perto do mestre Arruna e cuidar para que nada lhe acontecesse, e passava notícias para o Tico, o Hilário ou qualquer conhecido que transitasse a negócio entre as duas cidades. O Aprígio, companheiro de loja do Manuel Calafate, era carregador em um canto da Cidade Baixa e, enquanto esperava freguês, ficava escrevendo na frente dos outros pretos. Ele tinha percebido que isso chamava a atenção de muitos que se mostravam interessados em aprender, e já tinha conseguido várias adesões com a conversa de que seria bom se os pretos assumissem o poder e pusessem os outros para trabalhar enquanto eles só estudavam. Por volta do dia 20 de janeiro, chegou o recado do mestre Arruna avisando que dentro de 3 ou 4 dias estaria de volta a São Salvador e que tudo deveria estar preparado. Acho que já estava, pois nada alterou o ritmo de trabalho dos mussurumins da loja. Como eu tinha pedido, fui avisada com antecedência pelo Fatumbi para que desse um jeito de fazer com que pelo menos a Sinhazinha e o Alberto saíssem da cidade, mas com a promessa de que não diria nada sobre a rebelião. Cheguei à casa da Sinhazinha ainda sem saber como justificar uma viagem àquela altura, pois ainda faltava muito tempo para o entrudo. Eu disse que estava muito cansada e precisando de alguns dias de folga imediatamente, pedindo que ela seguisse na frente, levando você, a Malena e a Esméria, deixando-me sozinha para terminar os compromissos com mais calma. Mas a minha história não foi convincente e ela disse que não tinha condições de viajar dentro de tão pouco tempo, que tinha as 3 crianças e uma série de providências a tomar. Saí de lá bastante preocupada, mas pelo menos ela prometeu que começaria a arrumar a bagagem, o que poderia facilitar se tivesse que deixar a cidade às pressas. Por via das dúvidas, no dia seguinte, mandei a Malena ao solar, levando um dos anéis que tínhamos ganhado da Emerenciana, dizendo que era para ela guardá-lo muito bem e, em qualquer dificuldade, mostrá-lo e dizer que tinha ganhado do mestre Dandará. Fiz a mesma coisa com seu pai e torci para que os dois tivessem entendido a mensagem que eu tentava passar sem trair a confiança do Fatumbi. No dia 22 de janeiro, o Manuel Calafate passou pela loja e pediu a bênção do Mala Abubakar antes de partir para o recôncavo, levando as últimas instruções, e de onde voltaria com o mestre Arruna. Os outros mestres também voltaram para suas casas e começaram a convocar os discípulos.
No dia 23, o Fatumbi pegou todos os barretes que estavam comigo e entregou-os a um grupo de convocados para fazer a distribuição junto com os abadás. Eles carregavam trouxas do tipo das usadas para levar as roupas da casa para as lavadeiras, um bom disfarce para não chamar a atenção da polícia. Já estava tudo certo, e a rebelião começaria às 4 horas da madrugada do dia 25 de janeiro daquele ano de 1835.